Boa noite, querido amigo, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Você está na Igreja Adventista do Bom Retiro. Uma satisfação ter a sua presença aqui conosco. Esperamos que as bênçãos de Deus nessa noite estejam recaindo sobre a sua vida, sobre a sua família também. Você que nos assiste pelo YouTube ou pelo Facebook, não se esqueça de deixar o seu like, curta a página, inscreva-se no canal. É muito importante, isso ajuda na visibilidade do nosso canal para que outras pessoas também recebam essa maravilhosa mensagem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para começarmos a programação dessa noite, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com você. No céu, Ellen White fala que nós teremos muitas surpresas. A primeira surpresa é a surpresa de nós estarmos lá, né? Que coisa maravilhosa, finalmente chegou o dia, que coisa fantástica. A segunda surpresa é encontrar pessoas que nós de alguma forma ajudamos, né, a estarem lá também. Talvez algumas pessoas não estejam, mas acho que a maior surpresa que nós vamos ter é poder encontrar com Jesus. Você tem esse sonho também? Essa música que nós vamos cantar agora, e nós, quando eu falo nós, é você também, cante conosco. Louvar a Deus é a coisa mais gratificante que pode existir, porque você está reconhecendo que realmente Ele é Deus, que Ele te criou, Ele te sustenta, Ele te mantém. Nós vamos cantar esse hino chamado Verei Jesus. Cante conosco, adore a Deus. O dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão, eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Essa é a nossa esperança, louve a Deus, essa é a nosso maior sonho, é esse. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Louve conosco, cante conosco, adore. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá,
novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Que coisa fantástica! Nós poderemos ver Jesus. Tenha sempre essa esperança no seu coração. Muito bem, meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você aqui conosco. E como diz o hino, chegando perto o dia em que nós vamos ver Jesus. É óbvio que para muitas pessoas, nos dias que nós estamos vivendo, isso parece uma esperança um tanto quanto distante. Mas na verdade a palavra de Deus nos diz que justamente no momento mais escuro do dia, mais escuro da história, a luz de Deus iria brilhar e Jesus iria voltar. Ele está muito perto de ti e nós convidamos você a participar dessa esperança conosco, fechando seus olhos e participando dessa ação. Santo e eterno Deus, nós estamos aqui, Pai, desejosos de ouvir a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, porque temos esperança em dias melhores. Estamos aqui porque precisamos de conforto, precisamos de paz. Muitos que estão nos assistindo estão precisando de cura ou conhecem pessoas que estão precisando da Tua cura nesse momento. E é por isso que cá estamos, Pai, erguendo a nossa voz, clamando a Ti em oração e pedindo que tome nota de tudo aquilo que está em nosso coração nesse momento, Pai. Traz a paz que nós precisamos, nos dê o conforto e o alívio que tanto necessitamos nesses dias sombrios. Para aqueles queridos nossos que nesse momento estão acamados, por favor, Pai, visita todos eles com o Espírito Santo. E se for da Tua vontade, Pai, que eles recebam a Tua cura e sejam testemunhas da Tua graça e da Tua misericórdia. Nos acompanha nesses momentos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vê a fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas, por pecar chorou, sofreu. Encontrou o Mestre, ele a viu e a perdoou. Deu-lhe desta água
perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier a fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Muito bem, é muito bom ter você conosco aqui nos assistindo. Como já foi dito, a sua presença é muito importante para a gente, então você pode inclusive nos ajudar a aumentar essa presença compartilhando os nossos momentos aqui juntos, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. É sempre muito bom ter você aqui nos acompanhando. Nós vamos encerrar a nossa série hoje do remanescente, ou a respeito do remanescente, com o último tema. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o impacto que a mensagem que ele tem vai carregar, ou que ele carrega vai ter, né? Nós vimos algumas coisas, desde como o remanescente é forjado, como ele é preparado, como ele é levantado durante a história. Nós também vimos que ele tem um papel nesse processo. Nós vimos na semana passada que ele surge através de um momento muito difícil da história, e é justamente através dessas dificuldades que ele será preparado para que o último aviso de Deus, para que o último chamado de Deus seja efetivamente pregado, para que isso seja anunciado. E hoje nós vamos ver o impacto disso, quais são os efeitos e o porquê tal proclamação é tão importante assim. Hoje, o nosso grande tema de estudo será entender o porquê que é tão importante seguir o calendário divino de pregação, de seguir a pauta divina da exposição da palavra. Deus tem um calendário, não com uma data marcada para ele voltar, mas com pequenos processos e pequenos passos que podem tornar isso mais fácil para algumas pessoas e mais difícil para outras. Que pode tornar a escolha mais clara, mais fácil ou mais difícil. E é isso que nós vamos nos ater, ou a isso que nós vamos nos ater nesta noite. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18, verso 1. Apocalipse capítulo 18, verso 1, você pode acompanhar a leitura comigo. É um texto curto, recheado de coisas, e ele começa dizendo assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Algumas perguntas a respeito desse texto. Primeiro, quem é esse anjo? E depois, que coisas? Bom, nós vamos tratar do assunto de quem é esse anjo mais adiante, mas eu espero que depois de tudo aquilo que nós já estudamos, você tenha um pouco do vislumbre de como esse anjo vai trabalhar. O que nos interessa neste momento é a primeira frase, a primeira parte deste verso 18, que é: depois destas coisas. Se o texto começa assim, depois destas coisas, ele está relacionado a algo que veio antes, obviamente. Então a pergunta agora para nós é: que coisas vieram antes?
O que está estabelecido antes? Será que ele está se referindo a uma ordem cronológica ou a uma ordem temática? Isso é uma pergunta importante. Então, só para você que estuda aí os livros do Apocalipse e de Daniel, tanto o livro de Daniel quanto o livro do Apocalipse, eles estão mais preocupados com uma cronologia temática e não temporal. O livro de Daniel ele segue uma cronologia baseada no tempo até o capítulo 6. Do capítulo 6 para frente, a cronologia de Daniel é baseada no tema e não no tempo. O Apocalipse, em alguns momentos, ele passa para essa cronologia de tema. Então veja, o capítulo 18, ele está ali não porque os eventos dele acontecerão depois do capítulo 17. Na verdade, ele está como uma continuidade temática do capítulo 17, porque ele vai explicar para a gente as coisas que aconteceram antes. Certo? Então, existem alguns eventos, algumas coisas que aconteceram ali um pouquinho antes, capítulo 16, capítulo 17, que serão explicadas no capítulo 18. Então, quando João diz assim, depois destas coisas, ele quer dizer que ele vai entrar num assunto que está relacionado àquele primeiro, mas não é no tempo, e sim no tema. Certo? Então ele diz assim, depois destas coisas eu vi este anjo explicar o papel que este anjo teve nos eventos que vieram agora há pouco. Essa é a ideia. Portanto, a gente tem que saber agora que coisas são essas, afinal de contas. Existem alguns blocos no livro do Apocalipse. Tá? Lembra que eu já comentei com vocês em outros momentos que o livro do Apocalipse é como uma construção de duas escadas que se encontram no meio do livro. Essa escada mostra a ascensão do mal. A primeira metade do livro do Apocalipse mostra a ascensão do mal. E a cada passo, a cada degrau que nós vamos subindo nessa escada, que vai do capítulo 1 até o capítulo 13, nós vemos o mal progredindo e avançando, até chegar no capítulo 13, onde a gente acha que tudo aquilo é insolúvel, que o mal triunfará. E então, lembra que eu comentei com vocês já, aparece o remanescente, ele começa a aparecer ali no capítulo 12, que é justamente esse bloco que nós estudamos durante esses dias. Eu me ative bastante a esse bloco. E no capítulo 14 você tem a mensagem do remanescente. E aqui vem uma estrutura interessante, porque a partir do momento que a mensagem do remanescente aparece no capítulo 14, o mal entra em declínio. E agora naquelas escadas que eu falei para você, os degraus são descendentes para o mal. Certo? Se o degrau que está lá no topo, onde essas duas escadas se encontram, é o capítulo 14, que mostra justamente a mensagem do remanescente, através da proclamação de 3 anjos. Outro anjo que aparece simplesmente confirmando aquilo que eles falaram e proclamando uma bênção sobre aqueles que viveram e morreram durante aqueles tempos. Se ela está no topo, é porque ela tem uma parte fundamental no processo de queda e de derrota do mal. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Nós não tratamos diretamente do conteúdo do capítulo 14, porque em outros momentos nós já havíamos falado um pouco disso, e durante todas as explicações que nós fizemos aqui, tanto do capítulo 10 quanto do capítulo 12 de Apocalipse, você consegue perceber que o escopo da mensagem ainda está ali. Lembra que nós encerramos na semana passada falando sobre a mensagem do juízo, a mensagem da denúncia, a mensagem da vitória de Cristo. Essas mensagens, elas estão ali no capítulo 14. Nessa série nós estamos nos atentando não ao conteúdo da mensagem em si, mas sim aos proclamadores dessa mensagem. E hoje nós vamos ver o que esses proclamadores da mensagem causarão na história da Terra através da proclamação da mesma. Você vai ver o seguinte, no capítulo, no bloco aí que eu mostrei para vocês, do grande conflito, tá? Que você está vendo aí à esquerda da sua tela, nós pegamos esses detalhes dos 2 encontros passados. Hoje nós vamos nos ater ao bloco do julgamento de Babilônia, que são os blocos 17, 18 e 19 do livro do Apocalipse. Esses blocos eles têm algumas similaridades. Eu não vou explicar todos os textos, porque o tempo com certeza não nos vai permitir, né?
Mas eu quero mostrar simplesmente para você as correlações, como os capítulos são muito semelhantes, as informações são semelhantes, e isso nos indica alguma conexão entre as duas coisas. Então, novamente, eu digo para você que nós não vamos, neste momento, no estudo de hoje, explicar cada um dos versos que aparecerão na sua tela. Nós vamos mostrar que existe uma correlação entre os momentos em que esses versos aparecem. Entendeu? Muito bem. Então vamos lá. Primeira correlação. Tanto no bloco do grande conflito quanto no bloco do julgamento da Babilônia, aparecem duas mulheres. E as roupas, as vestimentas dessas mulheres são destacadas. Apocalipse capítulo 12, verso 1, Apocalipse 17, versos 3 e 4. As duas mulheres são enfatizadas na sua maternidade. A maternidade das duas mulheres são destacadas, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 17. Uma sendo a mãe daquele que há de reger as nações com cetro de ferro, e a outra sendo a mãe de todas as meretrizes e das abominações da terra. Nos dois blocos nós temos as mulheres no deserto, então o lugar onde elas estão também é destacado, e é semelhante. Nos dois blocos há uma guerra entre Miguel e o dragão, e no outro entre a besta e o cordeiro. Então há uma guerra entre o bem e o mal nos dois blocos. O desfecho, que é um pouquinho diferente, é o desfecho dos dois blocos que torna a coisa interessante. Então ali há uma comparação e há um contraste ao mesmo tempo. Então nos dois blocos você tem uma guerra, porém, no capítulo 12, o dragão deseja devorar o filho da mulher. É uma guerra entre o bem e o mal. No capítulo 17, a besta comerá as carnes da meretriz. Então, é uma guerra dentro do mal. É mal contra mal. Então, alguma coisa vai acontecer nessa história. Que uma guerra do bem contra o mal, lá na frente vai se desembocar numa guerra do mal contra o mal. É isso que nós vamos perceber e é isso que nós vamos estudar nesta noite juntos. O que aconteceu para chegar ali? Para isso, vamos dar uma breve recapitulada no bloco do grande conflito para entender quais são as principais informações deste bloco. Então, eu não vou colocar todas as informações aqui, eu vou colocar quais são as principais informações que estão dentro deste bloco. Uma das informações que você deve levar muito em consideração é o impacto da conversão de Constantino dentro da eclesiologia, tá? Não somente dentro do campo doutrinário, com o decreto dominical que ele promulgou, mas uma das coisas que são fundamentais aqui é o Edito de Milão, a promulgação da paz e a institucionalização do cristianismo, ou a legalização do cristianismo em seus dias. Este movimento de Constantino foi muito importante porque ele vai mudar a forma de se ver igreja, ele vai mudar a forma de se fazer igreja, se é que nós podemos usar essa frase. Então, antes de Constantino, a igreja era vivida de um jeito, a igreja era experimentada de um jeito, ela era organizada de um jeito. A partir da conversão de Constantino, ela vai sofrer algumas alterações. Lembra que alguns domingos atrás eu mostrei isso para vocês quando nós falamos sobre a pós-cristandade. E eu ainda coloquei ela em 3 colunas, mostrando como era a vida na igreja nos tempos apostólicos, como a vida na igreja aconteceu na Idade Média e como ela está acontecendo hoje. Se você não assistiu esse estudo, só você procurar nas nossas playlists das redes sociais, você vai achar lá, tá? É um sermão chamado Pós-cristandade e você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Tá bem? Bom, como a igreja começou a ser vivida dentro do período pós-Constantino? Ela começou a ser vivida como um departamento do Estado. Em toda a estrutura de governo romana, existiam vários cargos, e existia um cargo dentro da estrutura de governo romana chamada Pontifex Maximus. E esse indivíduo era o ministro da religião, se a gente pode usar esse termo. Em outras palavras, o Estado cuidava da rotina religiosa, e isso passa a acontecer com o cristianismo agora. Então, ele deixa de ser uma organização baseada no movimento e passa a ser agora uma organização baseada na fundamentação, na institucionalização.
Ele deixa de ser expansivo e passa a ser conservador. Não no sentido de conservador que nós estamos vendo hoje nas discussões, no sentido de manter, tá? Manter uma ordem e estrutura vigente. É ali que as primeiras catedrais vão ser construídas, é ali que os primeiros concílios vão ser trabalhados, discutidos, algumas doutrinas vão ser discutidas e essas coisas terão um impacto. Mas, acima de tudo, eu quero que você entenda o que aconteceu na relação igreja-estado. Durante o período apostólico, a igreja era inimiga do Estado. Guarde isso. Durante o período apostólico, a igreja, lá enquanto fazia parte do judaísmo, ela era tolerada pelo Estado. Depois a igreja passou a ser inimiga do Estado e agora na conversão de Constantino, a igreja é controlada pelo Estado. Então, nessa estrutura de governo, o Estado está acima da igreja e assim vai ser por muito tempo, com poucas variações durante o período da Idade Média, onde o rei vai prender o Papa vai excomungar o rei e coisas assim vão acontecer. Se você quiser saber mais informações sobre isso, nós estamos tendo encontros todos os dias a respeito do livro Grande Conflito e lá a gente está entrando em mais detalhes. Todos os dias às 6h15 da manhã, nas nossas redes sociais aparecerão os links para você entrar nos horários que eu já mencionei. Dentre esses papas que surgirão durante o período pós-Constantino, existe um indivíduo chamado Gelásio. Este Papa Gelásio não é muito famoso na história, principalmente quando a gente vai estudar algumas profecias e tal, ele quase não aparece, mas ele tem uma relevância muito grande. Porque neste processo todo ele vai promulgar uma bula, um documento. E essa bula se chama Duo Sunt, ou A2. Ele vai dizer basicamente que o mundo é governado por duas espadas, dois poderes nas mãos de Deus. A espada da igreja e a espada do Estado. Guarde essa informação. Tá? Aqui está um pedaço do que ele escreveu no seu documento. E ele manda este documento para um imperador. Tá? Ele diz assim, ó, há dois poderes, Augusto Imperador, através dos quais se governa o mundo. A autoridade sagrada dos pontífices e o poder real. Destes dois, é mais grave o peso dos sacerdotes, pois esses deverão prestar contas na ocasião do julgamento divino, inclusive pelos próprios reis da humanidade. Então, o raciocínio de Gelásio era basicamente o seguinte: Deus controla o mundo com dois poderes, duas espadas, dois braços, o braço da igreja, o braço do Estado. Certo? Os dois braços são iguais, têm o mesmo tamanho, têm o mesmo comprimento, têm a mesma força, são proporcionais, mas o Estado é canhoto ou destro. Eu não vou usar canhoto ou destro no sentido político atual. Eu só quero usar essa questão a título de comparação, de ilustração. Então, eu, por exemplo, sou canhoto, eu escrevo com a mão direita, esquerda. Portanto, o peso maior está aqui. É isso que ele quer dizer. O Estado Deus tem duas mãos, tem dois braços, mas ele escreve com o braço da igreja. Porque este, no final das contas, tem que prestar contas maiores a Deus. Porque ele abençoa os reis e intercede pelos reis. Então, ele tem uma leve proeminência. Ele tem uma leve proeminência. Obviamente, o imperador não gostou. Certo? Não gostou e rompeu relações com este Papa, que vai tentar reverter a situação, mas não consegue. Então, este documento, ele fica guardado por algum tempo. Ele vai ficar em stand-by. Até um indivíduo chamado Clovis entrar na história, o rei dos francos. Quando Clovis entra na história, ele se torna conhecido por 3 grandes atos. Tá? Primeiro ato, a unificação da França. Ele torna todo o Império Franco unido e unificado. Isso vai abrir caminho para muitas coisas. Segundo, a conquista da Gália. Tá? Ele assentou a fundação para um posterior Estado-nação, que seria a França. E terceiro, a sua conversão. Pelo seu terceiro ato, ele fez de si mesmo aliado do papado e se autoproclamou protetor do papado, assim como de seu povo.
que era na maioria católico. Então, a partir do momento em que ele se converte, ele toma para si a prerrogativa de defender os interesses de Deus através da igreja, usando, se preciso for, a sua força militar. E ele começa a fazer isso, inclusive. Em alguns momentos ele trava algumas guerras, e essas guerras, elas não são travadas contra povos bárbaros, elas são travadas contra povos cristãos, só que cristãos de uma fé ariana, certo? Ele vai contra esses povos, e desses movimentos todos, os historiadores vão proclamar agora a França como a filha mais velha do papado. Então este título vem inclusive de fora dos estudos de teólogos, fora de estudos de igreja, essas coisas assim. Historiadores, tá, seculares chamam a França de a filha mais velha do papado. Clovis vai abrir caminho para um casamento entre a igreja e o Estado. Lembre-se que até o presente momento a igreja era subordinada ao Estado. A partir de agora eles estão ficando cada vez mais próximos, não de se tornar um, mas de se tornar entrelaçados, casados. Guarde essa informação, eu vou voltar nela daqui a pouco. Isso vai acontecer e vai se manter assim até a chegada do imperador Justiniano. Justiniano, entre 533 e 38, vai promulgar o Codex Justinianus, onde ele vai tornar, enfim, o Papa o cabeça da Igreja Romana. Ele sim torna o catolicismo uma religião oficial. Constantino tornou o catolicismo e o cristianismo a religião liberada, permitida pelo Estado. Justiniano vai tornar o cristianismo, o catolicismo a religião oficial do Estado. E no primeiro livro do seu código, isso aqui é importante, no primeiro livro do seu código, ele declara que ele e o Papa são iguais. Iguais. Só que atuando em esferas diferentes. Isso significa que aquele sistema estipulado por Gelásio, aquele sistema organizado por ele, pensado por ele naquela bula, agora entra em vigor. Então, a partir de Justiniano agora, o sistema de governo de Gelásio entra em vigor e a igreja e o Estado são iguais. Perceba que eles não são um, eles são iguais. Recapitulando, preste atenção aqui agora, recapitulando. Durante o período apostólico, no começo da igreja, a igreja era tolerada pelo Estado. Depois ela passa a ser inimiga do Estado. Principalmente no período de expansão apostólica, ela passa a ser inimiga do Estado. E assim permanece até a conversão de Constantino. A partir da conversão de Constantino, a igreja é subordinada ao Estado. Agora, a igreja será subordinada ao Estado até Justiniano. Com Justiniano, a igreja e o Estado são iguais. Percebeu que as relações entre igreja e Estado vão mudando durante o tempo? É isso que você tem que prestar atenção, é essa caminhada. Essa caminhada está toda descrita dentro do livro do Apocalipse, tanto nas cartas às 7 igrejas, mas especialmente ali nos capítulos 12 e 13. Isso tudo que está acontecendo aqui é o período em que a igreja ficou no deserto. Lembra que a mulher foge para o deserto? E o dragão vai atrás dela no deserto? Então, durante o período que a mulher foge para o deserto e lá no deserto permanece, tudo isso daqui que eu contei para vocês está acontecendo. E algo vai acontecer agora no período em que ela vai ficar lá e vai sair, porque quando ela sai, sai só um restante. Certo? Só um restante conseguiu sobreviver a todo esse sistema de coisas aqui. Resumo, esse aqui. Isso vai perdurar com todas aquelas variações que eu falei para vocês, de um Papa querendo sobressair o rei querendo sobressair o Papa, eles começam a brigar, e se eles estão disputando a autoridade é porque eles se consideram rivais. E se eles se consideram rivais é porque eles têm poderes proporcionais, entendeu? Então um está querendo ver quem tem mais poder do que o outro, e se está tendo essa dificuldade em eles decidirem, é porque de alguma forma eles são equivalentes para poderem se tornar rivais em alguns períodos da história. Isso vai perdurar até
a Revolução Francesa. Qual é a importância da Revolução Francesa dentro da história secular e dentro da história do cristianismo? É que a Revolução Francesa vai ser responsável por uma nova mudança no relacionamento entre igreja e Estado. Então, quando Napoleão invade a França e o general de Napoleão, Berthier, prende o Papa Pio, ali as relações entre igreja e Estado mudam, porque agora o Estado rompe as relações com a igreja e Estado se tornam dois poderes independentes e distintos, separados. Então aqui aquela estrutura de governo pensada por Gelásio deixa de existir, entendeu? Então, espero que você esteja conseguindo me acompanhar nessa linha de raciocínio de mudança de relacionamento entre eles. A Revolução Francesa então se torna responsável pela ruptura no relacionamento entre igreja e Estado. Eles se tornam duas entidades independentes agora. A questão é, até quando o sistema de governo iniciado na Revolução Francesa permanece? Será que nós ainda estamos vivendo sob estes sistemas de governo? Onde há separação entre igreja e Estado? Estamos. Do jeito que Gelásio pensou, ainda estamos. Não houve essa união ainda. Quem será o responsável por esta união? Segundo a nossa compreensão do livro do Apocalipse, especialmente o capítulo 13, especialmente a segunda metade, onde se retrata, melhor dizendo, a besta da terra, os Estados Unidos entrarão em cena. E os Estados Unidos, então, através de algumas manobras políticas, através de algumas atuações dentro deste campo, através de algumas pontes, vão restaurar um sistema antigo de governo. Então a besta ali da terra é retratada como alguém, um poder que sobe, que emerge fora do cenário profético normal, corriqueiro para os livros de Daniel e Apocalipse até o presente momento, que eram ali Oriente Médio e Europa. Então ela está vindo do Oriente Médio, veio para a Europa e agora vem para cá. Ela está aparecendo num contexto diferente. É um poder, segundo o livro do Apocalipse, na segunda metade do capítulo 13, que reviverá a primeira besta. E como ela reviverá a primeira besta? Fazendo uma imagem dela. E o que é essa imagem? Segundo o livro Grande Conflito, a imagem da besta será formada quando os Estados Unidos, tendo como base o protestantismo, começar a reproduzir as ações e o caráter de Roma medieval. Então, quando o protestantismo, o movimento protestante, começar a reproduzir os comportamentos daqueles de quem um dia eles se separaram, então perceba aqui aquela progressão do remanescente que a gente falou no primeiro estudo. Tá? O remanescente surgiu justamente daí, o protestantismo surgiu justamente como um movimento de protesto e de restauração de costumes e fé antiga durante aquele período, rompendo então com o catolicismo, por causa do comportamento dos papas e das vendas das doutrinas que estavam sendo pregadas naquela época. E agora então, este movimento que um dia rompeu com essas práticas, fará o que eles faziam. Certo? Então a imagem aqui é como uma homenagem, entendeu? A construção imagem será como uma homenagem através da reprodução do comportamento. Lembra que uma das questões relacionadas à adoração na Bíblia é a reprodução do comportamento. Como é que Cristo pede que eu e você o adoremos? Sendo seus imitadores. A reprodução do caráter de Cristo começa a acontecer em nós através da ação do Espírito Santo, produzindo em nós os frutos dele, nos permitindo ser cada vez mais parecidos com Cristo. Portanto, a imitação está relacionada à adoração. Quando o protestantismo imitar o catolicismo medieval, ele então estará se prostrando, adorando e levantando uma imagem, uma cópia daquilo que era para ele ter rompido, daquilo que ele rompeu num dia. Quando ele fizer isso, uma das coisas que ele fará quando ele reproduzir o comportamento da Igreja Romana da Idade Média, o protestantismo então fará a mesma aliança que
o catolicismo medieval fez com o Estado. Então ele novamente voltará a considerar a ideia de que Deus governa o mundo com dois braços. O braço da igreja e o braço do Estado. E diz o grande conflito, mediante uma violação na Constituição americana, este poder será oficializado. Então perceba que não é uma manobra feita fora dos Estados Unidos, mas sim uma manobra feita dentro dos Estados Unidos que vai curar a ferida mortal. A cura da ferida mortal não está relacionada a uma vitória do papado fora do território americano, mas sim a uma vitória do papado dentro do território americano quando o papado reproduzir as alianças, aliás, quando o protestantismo reproduzir as alianças que o papado fez na Idade Média, oficializando perante lei o relacionamento entre igreja e Estado. E aí a cura da ferida mortal acontece definitivamente e aquele sistema antigo de relacionamento volta a acontecer. Então, de novo, a cristandade começará, através do protestantismo, a crer que Deus governa o mundo com duas espadas, a espada da igreja e a espada do Estado. Pequeno parênteses antes de nós continuarmos. Quão distante nós estamos disto acontecer? Quão distante nós estamos disto acontecer? É por isso que durante os momentos que nós estamos juntos, ou aqui na igreja, presencialmente, ou nos nossos estudos via Zoom, ou nos nossos vídeos aqui, eu tenho salientado para vocês, olhem para as coisas que estão acontecendo hoje, sob uma perspectiva profética, mas uma perspectiva profética correta, baseada na Bíblia e para nós adventistas no Espírito de Profecia. Isso deve permear a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar a realidade. Porque muitas vezes, inconscientemente, involuntariamente, nós podemos estar agindo como patrocinadores daquilo que nós deveríamos ser protestantes. Consegue entender o que eu estou dizendo? Muitas vezes o nosso discurso, sem a gente prestar atenção no que está falando, pensando, aprovando, pregando e compartilhando, divulgando e coisas assim, nós podemos estar patrocinando aquilo que Deus para condenar. Aprovando o que Deus nos preparou, nos forjou e nos levantou para reprovar. Nenhuma, preste atenção, nenhuma aliança entre igreja e Estado durante toda a história do cristianismo trouxe benefícios para os cristãos verdadeiros. Perceba, guarde isso na sua mente. Nunca Deus pensou em controlar o mundo com duas espadas. A única espada que é usada por Deus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme Efésios capítulo 6. E essa espada não está à nossa disposição para atacar ninguém, e nem para impor um estilo de vida a ninguém. A religião pura de Deus é uma religião de oferta e não de imposição. E não existiu nenhum momento da história do cristianismo em que a igreja se uniu ao Estado para oferecer coisas, porque se ela não conseguiu prosperar através da oferta, ela abandona o seu esposo que é Cristo e contrai um novo matrimônio com o Estado, para através do Estado conseguir impor os seus costumes e as suas leis. Este é o relacionamento de fornicação e de adultério que o livro do Apocalipse prega. Esta é a prostituição. Então, o que torna esta mulher a meretriz, que é relatada no capítulo 17? É a traição dela, é o adultério espiritual dessa mulher, onde ela abandona o senhorio de Cristo, ela larga o seu legítimo esposo para contrair matrimônio com o Estado,
para que através do Estado ela consiga impor aquilo que Cristo pediu para nós oferecermos. E isto é extremamente reprovável por Deus. E é neste contexto, neste mundo, onde novamente um cristianismo apóstata, independente da sua placa, porque o cristianismo apóstata, ele não está preso a uma placa. Neste momento da história, onde o cristianismo apóstata tentaria reviver aquilo que Deus trabalhou durante toda a reforma para destruir, durante esse momento, em que os filhos de Deus, na sua grande maioria, estariam perdidos, não no sentido salvífico, mas no sentido de não saber o que está acontecendo. Neste momento surge uma voz, e essa voz vem de um anjo. E agora você pode voltar para Apocalipse capítulo 18. Depois destas coisas, eu vi um anjo, cuja glória iluminou toda a terra. É neste momento da história que este anjo aparece. O capítulo 17 começará uma série de explicações sobre o julgamento da Babilônia. E eu espero que você tenha prestado atenção na minha frase. O capítulo 17 começará uma série de explicações sobre o julgamento da Babilônia. Ou seja, o julgamento dela em si não aparece no capítulo 17. O julgamento em si aparece no capítulo 18. O capítulo 17 entra no assunto. Então, acompanha comigo ali. Assim como o capítulo 12 introduz o tema do grande conflito, o capítulo 17 introduz o tema do julgamento da Babilônia. A princípio, parece que todas as ameaças feitas à Babilônia e seus moradores, especialmente as ameaças feitas na segunda e terceira mensagem angélicas, elas cumprem-se neste bloco. Começando no capítulo 17, mas atingindo seu clímax nos capítulos 18 a 20, onde veremos todas as entidades satânicas, o grande complexo babilônico, formado pela besta, pelo dragão e pelo falso profeta, receberem então toda a punição mencionada no bloco do grande conflito. Lembra? Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações com o vinho da sua prostituição. Se alguém adora a besta e recebe a sua imagem na fronte ou sobre a mão também, este beberá do cálice da ira de Deus, sem mistura de misericórdia, será atormentado de dia e de noite, na presença dos santos anjos do Cordeiro. Estas ameaças encontram eco e cumprimento nos capítulos 18 em diante. Então, todo o sistema, o complexo babilônico é julgado e começa a ser destruído. E nas relações aqui, eu quero que você perceba o impacto das 3 mensagens angélicas no que vai acontecer no capítulo 18. Eu comentei com vocês na semana passada que as 3 mensagens angélicas, elas têm 2 proclamadas em grande voz e uma proclamada numa tonalidade normal, que é a segunda. A segunda mensagem angélica, Apocalipse capítulo 14, verso 8, diz lá: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações com vinho da sua prostituição. Apocalipse capítulo 18, verso 2, a mesma mensagem aparece, só que agora no capítulo 18 ela é proclamada em grande voz. Este, para aqueles que estudam o livro Grande Conflito, para aqueles que estudam o livro Eventos Finais, para aqueles que estão um pouco mais inteirados das profecias, este é o alto clamor do terceiro anjo. E agora eu quero mostrar para vocês as consequências deste alto clamor. O que acontecerá quando este anjo descer do céu, cuja glória ilumina toda a terra, clamando em alta voz: caiu Babilônia e sai dela, povo meu. Quando ela proclamar: sai dela, povo meu, acontecerá algumas coisas. Segundo ponto, na terceira mensagem angélica nós vemos que aqueles que adoram a besta e o dragão e recebem a sua imagem serão atormentados com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 18 diz que Babilônia será consumida no fogo. Apocalipse capítulo 14, verso 11 diz que a fumaça do seu tormento sobe. Apocalipse 18, 10 diz que aquela poderosa cidade jaz em tormentos. Ainda no capítulo 8, no verso 8 do capítulo 14 diz que Babilônia embebedou as nações com o vinho da sua prostituição. Apocalipse capítulo 18, verso 11, diz que ela embebedou a todos com a sua prostituição. Percebeu que existem relações entre os blocos, paralelos, e nestes paralelos você vai ver as consequências. Lá, no capítulo 14, diz o que era para ser pregado
No capítulo 18, agora você verá o resultado da pregação. Estes são os paralelos, é isso que os paralelos estão nos mostrando. Lá você vê o que deve ser pregado. E aqui Deus já nos antecipa o futuro, nos mostrando o que acontecerá quando esta mensagem for proclamada. Quando esta mensagem for proclamada, não quando outras mensagens forem proclamadas. Por isso nós não podemos fugir do calendário divino de pregação, porque quanto mais nós fugirmos do calendário divino, mais isso daqui será retardado, mais isso daqui será postergado. Quanto mais cedo nós assumirmos o calendário divino de pregação, mais cedo as coisas que estão no capítulo 18 de Apocalipse acontecerão. Não podemos mudar o calendário de Deus, devemos seguir o calendário de Deus. Apocalipse capítulo 18, verso 3 diz lá, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Os reis da terra, todo mundo já sabe quem é, a gente não vai entrar muito nisso. Eu gostaria só de puxar a sua atenção para esses mercadores. Esses mercadores merecem a nossa atenção por um breve momento, antes de nós encerrarmos. Apocalipse capítulo 18, verso 9 diz o seguinte: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram na luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então perceba, lembra que eu falei que no final do capítulo 17 havia uma nova informação, no final das correspondências do bloco do grande conflito e do bloco do julgamento de Babilônia, haveria uma nova informação que era uma guerra do mal contra o mal. Aqui você começa a ver por que a guerra do mal contra o mal acontecerá no fim do tempo. Porque aqueles que se beneficiaram de Babilônia, quando verem que Babilônia não lhe trará mais lucro, se voltarão contra a Babilônia. Então você veja que todo esse processo, todo esse relacionamento foi baseado em interesse. E assim como muitos reis se voltaram contra os papas quando esses não lhes eram úteis, assim como muitos papas se voltaram contra reis quando esses não lhes eram úteis, lá na Idade Média, nos nossos dias, nós veremos a mesma coisa acontecer. Os reis da terra se aliando à igreja quando esta lhe for útil. Preste atenção nisso. Os reis da terra se aliando à igreja quando esta lhe for útil. E os líderes religiosos se aliando aos reis quando estes forem úteis. É isso que a gente está vendo acontecer. O problema é que quando um é mais útil, vão romper. Eles vão romper. E se eu estiver envolvido nesse tipo de relacionamento, eu corro o risco de pender para o lado errado ou para o lado errado. Deu para entender? Que se você está envolvido nessa discussão, você vai ou cair para o lado errado ou cair para o lado errado. Não tem como você ir para o lado certo estando envolvido nesta briga, porque esta briga não é bem contra o mal, essa briga é mal contra mal. Apocalipse capítulo 18, versos 11 e 15 diz assim: e sobre ela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque ninguém compra a sua mercadoria. Os mercadores destas coisas que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Verso 15 diz assim: pois os teus mercadores foram os poderosos da terra, os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Quais são as promessas que Babilônia entrega para seduzir as pessoas, para seduzir os povos? Promessas de poder, promessas de prosperidade, promessas de lucro, promessas em níveis horizontais. As promessas que Deus tem, em sua grande maioria, são numa perspectiva vertical. E aqueles que colocam a sua vida inteiramente numa dimensão horizontal, pouca coisa enxergam e pouco valor dão às promessas de Deus, porque elas não estão tão focadas assim no âmbito horizontal. Já as promessas de Babilônia não existem em nenhum nível na dimensão vertical. Todas elas estão na dimensão horizontal. Por isso, quando ela deixa de ter o que oferecer a nível horizontal, aqueles que um dia ganharam dinheiro às suas custas, ganharam poder às suas custas, ganharam sucesso às suas custas, se distanciarão para ver ela sendo destruída de longe. É isso que o livro do Apocalipse diz que irá acontecer. Como resultado imediato da pregação da mensagem do remanescente. Pedro nos dará uma pequena luz sobre este processo.
2 Pedro capítulo 2, versos 1 a 3, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, também movidos por avareza. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Lembra lá? Os mercadores da terra não têm mais fonte de comércio. Lembre-se que no período em que o Apocalipse foi escrito, as grandes rotas comerciais eram feitas em sua maioria nos mares. Os navios levavam as mercadorias de um lado para o outro. O sustento, em grande medida, era tirado do mar. E quando nós falamos em Babilônia, o que dava força, poder e sustentava a Babilônia era o grande rio Eufrates, que permitiria, inclusive, que em tempos de guerra, todos os habitantes se fechassem dentro da cidade, a cidade se manteria ainda próspera e saudável, porque o rio cortava a cidade. Então, numa analogia, na simbologia profética ali, esta Babilônia do tempo do fim, através da pregação do remanescente, terá o seu rio Eufrates secado. Lembre-se que rio, água, na profecia, significa povos, línguas, tribos, nações, povo, gente. Não é o rio literal Eufrates que será secado, não é isso que a sexta praga está dizendo. A sexta praga está dizendo para que no momento em que o remanescente se levantar e pregar e proclamar, sai dela, povo meu, muitos vão sair. Lembra do remanescente escatológico? Muitos vão sair. E quando esses muitos saírem, quando as muitas pessoas saírem, o nível do rio babilônico, o nível do rio Eufrates, sustentador de Babilônia, vai baixar até que ele se seque. E quando ele secar, os mercadores não têm mais por onde trafegar, não têm mais por onde andar e não têm mais como comercializarem as suas mercadorias. Portanto, colapso. Colapso. E é por isso que eles olham para a Babilônia e dizem assim, nós não temos mais acesso à Babilônia, a Babilônia não nos dará mais lucro. Portanto, cada um para o seu canto agora. E agora não é cada um salvando um, agora é cada um salvando a si mesmo. É isso que vai acontecer. Paulo também nos dá uma noção desse tipo, quando ele diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 16, porque não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não haverá mais condições de se mercadejar a palavra de Deus depois que o remanescente, em alta voz, proclamar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo derrubará toda a mentira babilônica. Por isso, em Apocalipse capítulo 14, verso 8, em Apocalipse capítulo 18, a proclamação é: caiu Babilônia. Caiu. Não tem como ela permanecer enganando e mentindo, porque a proclamação do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo não permitirá mais que isso aconteça. As escamas dos olhos de muitos cairão. E o rebanho de Deus que está espalhado por toda a terra será finalmente reunido. Lembrando então, o contexto do sexto flagelo nos mostra a retirada do apoio popular de Babilônia, o secamento do rio Eufrates. Estes eventos ocorrem sob o tempo da sétima praga, final da sexta, sétima praga, visto que seu cenário foi preparado no contexto da sexta praga. Então lembra que uma das coisas que acontece na sétima praga, além da chuva de pedras, é um terremoto que divide a grande cidade em 3. Lembra? O grande complexo babilônico é formado pelo quê? Me ajuda você que está em casa aí. O grande complexo babilônico é formado por 3 poderes, não é? Besta, dragão e falso profeta. Perceba que o terremoto vai dividir a grande cidade de Babilônia em 3, porque aqueles 3 poderes que se uniram sob a tutela de Satanás, quando um não conseguir mais benefício na relação com o outro, vão se separar. A guerra do mal contra o mal. E a besta vai se voltar para a meretriz e vai comer as carnes da meretriz. Entendeu? Como isso acontecerá? Como isso acontecerá? O profeta Zacarias nos diz o seguinte:
não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E isso nos dá a resposta sobre quem é o anjo que desce do céu, cuja glória ilumina toda a terra. Aquele anjo é o Espírito Santo, revestindo o povo de Deus, selando o povo de Deus e os preparando e capacitando agora, ele, através do remanescente, gritará em alto e bom som: sai dela, povo meu. Em outras palavras, meus queridos, a proclamação do Evangelho que começou com o Espírito Santo no Pentecostes, terminará com o Espírito Santo nos últimos dias da história terrestre. E aqui neste momento eu espero que algumas mensagens que nós carregamos conosco façam sentido para ti. O porquê nós somos tão preocupados com a saúde. Porque já dizia o provérbio latino: mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã. Porque Deus diz especialmente para a última geração, não aquela última geração da teologia da última geração, entendeu? Mas para a última igreja de Deus na história da terra, para o último remanescente: cuidem do corpo, cuidem da saúde, porque cuidando do corpo, cuidando da saúde, mantendo uma vida saudável, hábitos alimentares saudáveis, exercício físico, ar puro, mantendo esse estilo de vida saudável, o Espírito Santo terá mais facilidade de falar ao seu coração. Porque a nossa mente é o nosso canal de comunicação com Deus através do Espírito Santo. E é assim que Deus estará cada vez mais habilitado, ou nós estaremos cada vez mais habilitados, e o Espírito Santo conseguirá se comunicar conosco de uma forma mais fácil. Quanto mais doentes nós estivermos, quanto mais sobrecarregados estivermos, quanto mais estressados estivermos, quanto mais ocupados estivermos, mais difícil é do Espírito Santo falar ao nosso coração. E é por isso que existem algumas mensagens que são particulares a nós, para que a gente entenda a importância da comunicação do Espírito Santo, porque é Ele, através de nós, quem fará maravilhas nos últimos dias. Durante o último período das pragas acontece o julgamento de Babilônia e de todo o sistema satânico. O julgamento terá sua preparação sobre a sexta praga e acontece efetivamente sobre a sétima praga, que é no momento em que Jesus volta. O Espírito de profecia diz o seguinte: os pecados de Babilônia serão revelados, os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil. Veja que não sou eu que está falando. Isso não é coisa do pastor Luiz, tá? Olha só, os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido, e milhares de milhares que nunca ouviram as palavras como estas, escutá-las-ão. Livro Grande Conflito diz o seguinte: o povo vê que foi iludido. Isso aqui a senhora White está descrevendo a sexta e a sétima praga. Especialmente a sétima praga está sendo descrita aqui. Ela diz assim: o povo vê que foi iludido. Um acusa o outro de o ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular as suas mais amargas condenações contra os ministros, contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, estes ensinadores confessam perante o mundo a sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam. E vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. E aqui um devora o outro. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos, a guerra do mal contra o mal. Por toda a parte a contenda e morticínio, aqueles mesmos que mais os admiravam... Opa, aqui eu repeti o texto, tá? Desculpa. Então, percebeu? É a guerra do mal contra o mal. Ela ainda continua dizendo: os falsos vigias são os primeiros a cair. Ninguém há de quem se compadecer ou a quem poupar.
Homens, mulheres, donzelas e criancinhas perecem juntamente. O Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, eles apodrecerá a língua na sua boca. O último texto, ela diz assim: naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Na desvairada contenda, preste atenção neste texto, por favor. Na desvairada contenda de suas próprias e violentas paixões, e pelo derramamento terrível da ira de Deus, sem mistura, terceira mensagem angélica, sucumbem os ímpios habitantes da terra. Sacerdotes, governadores e povo, ricos e pobres, elevados e baixos. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. E não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Eventos finais, página 182, diz assim: milhares, e eu sonho com este dia. Milhares, da hora 1/10, verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares se converterão à verdade em um dia, os quais na hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia como houve no dia de Pentecoste, depois de os discípulos terem recebido o Espírito Santo. Depois destas coisas, Jesus voltará. Não antes delas, não no meio delas, depois destas coisas. Deus tem um povo que não foi chamado para ficar parado, muito menos emudecido. Eu sei que nesse momento você deve estar pensando: pastor, mas como nós faremos se a igreja está fechada? Entenda uma coisa, meu amigo, a igreja não está fechada. Ela nunca esteve e nunca estará. Os templos estão fechados, as igrejas continuam funcionando a todo vapor. Se você não está participando disso, aí é uma decisão que você tem que tomar, mas a igreja está funcionando. Pessoas estão trabalhando, o Espírito está agindo, o Evangelho está sendo pregado, pessoas estão aceitando, pessoas estão se entregando, pessoas estão se convertendo. E se você não está participando disso, o problema não é porque a igreja está fechada, talvez é porque o seu coração esteja fechado. A igreja nunca fechou e nunca fechará. Ela está funcionando a todo vapor. O Espírito Santo está pronto para ser derramado. A grande pergunta nestes dias que nós estamos vivendo é: nós estamos prontos para recebê-lo? Mas antes de perguntarmos se nós estamos prontos a recebê-lo, nós devemos nos perguntar: nós queremos recebê-lo? Desejamos recebê-lo? Lembre-se de uma coisa que eu falei durante esses estudos que nós tivemos juntos: a religião de Deus não é uma religião de imposição. Portanto, o Espírito não será imposto, ele não será derramado em ti contra a sua vontade, meu querido. Ele será derramado sobre nós a partir do momento que nós desejarmos, clamarmos sobre isso e por isso. Então o Espírito será derramado. E então a glória de Deus brilhará. E o sucesso de Deus não será atribuído a nenhum homem, poderoso ou humilde, com cargo elevado ou com cargo baixo, estando na liderança da nação ou não estando na liderança da nação. A glória é única e exclusivamente de Deus, só de Deus e de mais ninguém. Cá estamos, e hoje é o dia de nós decidirmos
se depois destas coisas, se é depois destas coisas, ou depois de outras coisas, é que o Espírito será derramado. Deus está pronto para vir. Mas antes de Jesus vir, nós precisamos, pela última vez, ir. Você está disposto? Nós estamos vivendo dias solenes e Deus está te chamando. Para Ele vir, primeiro, você tem que ir. O Evangelho eterno está aqui. Ele precisa de proclamadores, palavras de Jesus. A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Clamemos ao Pai para que Ele envie mais trabalhadores. Você é um deles? Pensa nisso. Meu Pai querido, amigo fiel, tua bondade é tão vasta como o céu. Eu me assombro ao constatar que apesar de tão grandioso, bem ao meu lado tu estás. Tua graça hoje me alcançou. Teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Paciente mestre, meu Deus, meu Rei, és o autor de toda benção que ganhei, que posso dar-te. E o que dizer? Não tenho nada pra ofertar-te, mas meu louvor eu erguerei. Tua graça hoje me alcançou. Teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou, pois tua graça hoje me alcançou. Profunda, imensa, tão forte, intensa, profunda,
mistério eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça hoje me alcançou, pois tua graça hoje me alcançou. Os últimos dias da história dessa terra. E lembre de uma coisa, aquela cena que a senhora White descreve ali, onde milhares se converterão num dia, e nós veremos muito mais conversos que aconteceram nos dias dos Pentecostes do que houve lá. Para que isso aconteça, Deus não precisa de templos abertos, Deus precisa de filhos dispostos. É de você que precisa nesse momento, porque é em você que o Espírito vai ser derramado. Para você que está nos assistindo e ainda não tomou a sua decisão, a sua decisão ao lado de Jesus é um passo a mais no fim de todas as coisas. Deus está te esperando. Não espere você mais tempo para tomar suas decisões. Esses dias são solenes. Não sabemos quantos ainda nos restam. Portanto, não deixe para depois a decisão que você tem que tomar agora. Eu quero fazer uma oração especial com todos vocês que estão nos assistindo. E hoje é algo que eu não costumo fazer, quem assiste os nossos sermões sabe, eu não tenho costume de fazer apelos e pedir para você ficar em pé, mas hoje, especialmente hoje, eu queria que você se levantasse. Que você aí onde você está, se as circunstâncias te permitirem, fique em pé. Porque Deus nesse momento está nos chamando. E eu gostaria que você ficasse em pé e dissesse a Deus aí no seu coração: eis-me aqui. Envia-me a mim. Feche os olhos. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, hoje em pé, para dizer a Ti que estamos à Tua disposição. Faça da nossa vida o que o Senhor achar melhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, para que nós sejamos a Tua boca nestes dias, para que através de nós o mundo ouça o Seu chamado, para que através da pregação que o Senhor confiou a nós, Babilônia caia e seja destruída e todos os planos de Satanás sejam desmascarados. Almejamos este dia, Pai. Almejamos o dia onde veremos Jesus voltando, aqueles entes queridos que a morte levou e que ultimamente têm sido levados com grande vigor por este inimigo do ser humano, nos sendo devolvidos através da ressurreição dos justos. Quanto mais cedo Jesus voltar, nós sabemos, Pai, mais cedo estes nos serão devolvidos. Portanto, Pai, usa-nos para que isso aconteça o mais rápido possível, nós te clamamos. Ajude a converter o nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, sábado que vem nós daremos início a uma semana toda especial. É a semana onde nós relembramos o sacrifício de Jesus. Não perca a oportunidade de participar conosco. Esteja ligado e aproveite essa oportunidade para apresentar Jesus Cristo àqueles que ainda não conhecem. Nos vemos na semana que vem. Até mais.